Certo, vamos lá. Nosso conteúdo de hoje, né, ele diz respeito a uma área bem específica, bem simples, bem prática, bem ligada ao nosso dia a dia, que é o estudo sobre os sais minerais. Né? Acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar sobre os sais minerais, certo? E aí hoje nós vamos ver um conteúdo relacionado a essa temática. Então, o que é que vem a ser sais minerais? Né, são substâncias inorgânicas, lembrem-se que é uma substância inorgânica, certo? E é essencial o bom funcionamento do nosso organismo. Nós vamos ver, ao longo do resumo que eu vou apresentar a vocês, que algumas atividades celulares, algumas reações químicas e alguns processos só ocorrem na presença de sais minerais, certo? Porém, não são produzidos pelo ser humano, ou seja, são substâncias inorgânicas essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo, porém, nós não conseguimos produzir. Dessa forma, nós necessitamos adquirir de algum lugar. De onde? De vegetais, né, de origem animal. Nós vamos ver ao longo da apresentação. Nós temos aí aqueles sais que são dissolvidos em água, né, os chamados íons, e nós temos aqueles chamados imobilizados, né, que está presente na estrutura esquelética. São organismos não vivos, né, esses sais minerais. Aliás, os organismos vivos são incapazes de produzir sais minerais e devem obtê-los de nutrientes de fontes alimentares de origem animal ou vegetal, como eu já havia falado. Um detalhe, né, a gente pode achar que esses sais minerais não são importantes ao nosso organismo, mas são e são bastante importantes, ao ponto de que um processo de desidratação pode levar um ser humano à morte. Por quê? Porque ao se desidratar, né, ele não está adquirindo, ou está perdendo alguns sais minerais. E aí esse processo de desidratação, ele pode chegar mesmo a causar a morte de certas pessoas. Adiante, aí nós vamos ver uma pirâmide alimentar, certo? Nós vamos ver que lá na base estão os carboidratos, né, os cereais integrais, como pão, arroz, algum tipo de massa, que são ricos em fibras. Essas fibras, elas ajudam muito no funcionamento do nosso sistema digestório, particularmente do nosso intestino, certo? Nós vamos ter azeite, óleos vegetais, né? Nós vamos ter canola, soja, óleo de milho, de girassol, de amendoim, entre outros. Nós vamos ter aí acima aqueles vegetais ricos em vitaminas, porque nós devemos lembrar que as vitaminas elas participam de algumas reações também, elas participam como coenzimas. Nós vamos ter aí as plantas leguminosas, né, os legumes e oleaginosos, que são ricos também em vitaminas e em fibras. Do lado esquerdo tem aí álcool, mas esse álcool não é recomendado para vocês, viu? Tá falando aí de uma taça, no caso de vinho, que são ricas em calorias, né? No caso aí uma taça de vinho tinto. Tem até embaixo, consuma com moderação, mas daí não é para vocês, viu? Nós vamos ter os peixes, ovos, aves e mariscos, né, que são as chamadas carnes brancas, mas que são importantes também porque são ricas em proteínas e em gordura, não aquela gordura chamada gordura ruim, certo? Aí depois nós vamos ter os laticínios, né, que são ricos em cálcio. Nós vamos ver aí posteriormente que o cálcio ele é extremamente importante para o bom funcionamento do nosso organismo. E só lá no topo é que nós vamos ter aqueles medicamentos que nós devemos consumir de forma esporádica, ou seja, só às vezes, não é uma necessidade básica de consumo diário dessas substâncias, desses alimentos, como, por exemplo, manteiga, carne vermelha, açúcar, doce, cereal refinado, batata e refrigerante. Caso a batata é a batata frita, viu? Devem ser comidos de forma esporádica, certo? Não é obrigado a comer todo dia, por quê? Porque esse tipo de alimento aí, ele vai gerar, se for consumido todo dia, ele vai gerar danos ao nosso organismo, né? No caso, por exemplo, pode provocar obesidade, pode provocar entupimento de artérias e veias e assim sucessivamente. Passando adiante, nós vamos ver dois conceitos.
os chamados macronutrientes. Esses macronutrientes têm esse nome justamente pelo fato de que nós temos uma necessidade orgânica básica, diária, de um consumo médio de pelo menos 10 miligramas, certo? Isso é o que define um macronutriente. E aí nós vamos ter, dentre os macronutrientes, nós vamos ter o cálcio, o fósforo, o sódio, o potássio, o cloro, o magnésio e o enxofre. Todos eles são essenciais em algum momento, em algum local, em alguma reação química que ocorre no nosso organismo. E aí nós vamos ter os micronutrientes, que há uma necessidade diária menor do que 100 miligramas. Tem alguns autores que dizem que há uma necessidade de apenas 20 miligramas do consumo desses elementos aí: ferro, cobre, zinco, manganês, iodo, selênio e o flúor, certo? Agora nós vamos ver detalhadamente a importância, aonde é que eles atuam e o que a deficiência e o excesso deles causa no nosso organismo. No caso aí, primeiro o cálcio, né? Uma das funções do cálcio participa do processo de calcificação e manutenção óssea, ou seja, ele participa do processo de enrijecimento daquelas partezinhas moles, né, que nós temos no nosso organismo, como, por exemplo, a chamada fontanela, que é o que nossos pais chamam de muleira, né? Quando a gente é recém-nascido, que alguém vai visitar a gente, diz para não pegar na muleira do menino, por quê? Porque pode machucar, porque ainda está passando por um processo de calcificação, ou seja, ainda é bem molinha, ainda é uma cartilagem. Então, o cálcio participa desse processo, certo? Participa da coagulação sanguínea, né? Tem um tipo de doença chamada de escorbuto que se dá justamente pelo fato de não haver essa coagulação sanguínea. Estruturação dos dentes, né? Logicamente, da manutenção dos ossos, dentes também são ossos. Condução de impulsos nervosos, também participa, né, do complexo chamado complexo calmodulina, da contração muscular também. Há uma necessidade de que haja cálcio, certo? Para que ocorra o processo de contração muscular, ou seja, que a gente consiga se movimentar. Controle da permeabilidade da membrana, depende do cálcio também, a entrada e saída de substâncias do nosso de dentro e para fora da célula. E liberação de alguns tipos de hormônios, certo? Depende também do cálcio. Fontes de cálcio, né? Nós já vimos algumas lá no slide anterior, mas nós temos no leite, nos derivados, né? Queijo, iogurte, vegetais em coloração verde escura, por exemplo, no pimentão, né? Nós temos o cálcio. A deficiência de cálcio leva à falta de memória, ou perca de memória, confusão, né? Porque ele vai atuar justamente nos impulsos nervosos, lembrem disso, espasmos musculares, câimbras, formigamento nas mãos, nos pés e no rosto, depressão, alucinação, fraqueza nos ossos, já que ele atua no processo de calcificação, irritabilidade, nervosismo e ansiedade, aumento da pressão arterial, já que ele atua também, por exemplo, no processo de coagulação sanguínea, problemas de cáries e, logicamente, problema com fragilidade dos dentes, certo? O excesso causa desregulação, né, da glândula paratireoide, glândula responsável pelo controle, por exemplo, do nosso peso, câncer ou distúrbios que afetam os ossos. Então, a deficiência e o excesso de cálcio gera isso. Um outro elemento, o cloro, também um macronutriente, né, e que faz parte da composição do líquido extracelular, ou seja, do que está fora da célula, e participa do controle no balanço de líquido do nosso corpo, ou seja, participa do controle osmótico. Fontes de cloro, sal de cozinha, né, o chamado cloreto de sódio, frutos do mar, leite, carnes e ovos. A deficiência do cloro leva à chamada alcalose metabólica, que é quando há uma alteração do pH, o pH aumenta, né, e tendendo para alcalino.
E o excesso de cloro leva a um efeito contrário da deficiência, a acidose metabólica, ou seja, a uma redução do pH, tendendo a ficar ácido. Leva a dores de cabeça, no caso da cefaleia, confusão mental e hiperventilação. Essa hiperventilação está relacionada ao fato de que adentra mais ar aos nossos pulmões do que a necessidade básica para haver a hematose, que é justamente a modificar a transformação do oxigênio, aliás, a eliminação do dióxido de carbono. Um outro elemento diz respeito ao cobalto, né, que é um componente básico da vitamina B12, né, ele é um precursor da vitamina B12, e é essencial na produção das hemácias, ou seja, daquelas célulazinhas que fazem o transporte de oxigênio no nosso organismo, certo? Fontes de cobalto, carnes e laticínios. A deficiência de cobalto leva à fadiga crônica, principalmente porque vai haver uma deficiência na produção de hemácias, falta de resistência física, perda de sensibilidade, depressão, anemia, ligado também às hemácias e retardo no crescimento, ligado aí principalmente à vitamina B12. O excesso de cobalto leva a uma disfunção da glândula tireoide, né, responsável pelo controle, por exemplo, do nosso peso, dermatites, ou seja, aparecimento de micoses na pele, né, manchas, cardiomiopatia, relacionada aí ao coração, né, e a policitemia. Um outro elemento, o cobre, que está relacionado a algumas enzimas, né, ele está relacionado a algumas atividades enzimáticas, e é essencial à síntese de hemoglobina. Percebam como o cobre e o cobalto, em relação aos elementos presentes no sangue, eles têm uma ação conjunta, certo? Se há uma redução de cobalto, há uma redução de cobre e, consequentemente, há interferências no processo de transporte de oxigênio. Lembrem-se que as hemácias, elas dão coloração vermelha ao sangue. No caso da hemoglobina, ela é responsável pelo transporte de oxigênio. Né? Ela forma ligações com o ferro. Fonte de cobre, fígado, ovos, peixes, trigo integral e feijão. A deficiência de cobre leva à anemia. É só vocês observarem aí que ele é essencial à síntese de hemoglobina, certo? Crescimento retardado, distúrbios ósseos, despigmentação dos pelos, os pelos vão clareando, fibrose do miocárdio, distúrbios gastrointestinais, ou seja, vai resultar em diarreia, desmielinização difusa, ou seja, há uma interferência nos impulsos nervosos, na transmissão dos impulsos nervosos, de forma simétrica, né, no sistema nervoso central e na medula espinhal, ou seja, há um desequilíbrio, né, como se houvesse um retardo nos impulsos nervosos, na transmissão. E em coordenação dos membros posteriores, ou seja, dos membros das pernas, por exemplo. Excesso de cobre, interferência aí no crescimento, né, anemia, icterícia, no caso aí, a anemia vai resultar justamente numa coloração amarela da pele, né, a pessoa fica amarelada, úlceras no esôfago, né, aparecimento de feridas, no esôfago e parte do estômago, aumento da sensibilidade em face a algumas infecções, ou seja, ele debilita o corpo, fragiliza o corpo ao ponto de tornar esse organismo frágil, né, para resistir a algumas infecções. O cromo, também importante, né, auxilia no metabolismo da glicose. Onde se pode encontrar o cromo? Nas carnes, mariscos, cereais integrais e no levedo de cerveja. Deficiência de cromo leva à resistência à insulina. Lembrem-se bem aí que o cromo está relacionado ao metabolismo da glicose. Então, se não há cromo ou há cromo de forma deficiente, não é o suficiente, o organismo ele vai reduzir a produção de insulina. Consequentemente, nós vamos ter diabetes. Risco de glaucoma, né, uma doença também ligada ao diabetes, perda de peso, danos cerebrais,
sensação de queimadura nos pés e nas mãos, aumento do risco de doença cardíaca, vai haver uma elevação da pressão arterial, aumento da ansiedade, diminuição dos níveis de energia. O excesso de cromo, por exemplo, leva ao cansaço, perda de apetite, aparecimento de hematomas, né, de manchas pela pele, náuseas, né, que são aqueles enjoos, dores de cabeça, tonturas, alterações urinárias, sangramento nasal, reações cutâneas do tipo urticária, como se houvessem queimaduras na pele. Um outro elemento diz respeito ao enxofre. Auxilia no metabolismo, além de estar presente na estrutura de algumas proteínas. Tem um aminoácido, né, que na sua estrutura tem enxofre. Onde eu posso encontrar enxofre? Carnes, peixes, ovos, feijão, repolho, brócolis, cebola, alho, germe do trigo. O que ocorre se há deficiência de enxofre no organismo? Fraqueza física e mental, debilidade nas unhas, pele, cabelos, ou seja, fragiliza, é como se enfraquecesse, né, as unhas e o cabelo e a pele, inchaço no fígado, no baço e no útero, dores nos ossos e articulações e distúrbios no sistema nervoso central. O excesso, por sua vez, causa um odor fétido na saliva, que é como se fosse um mau hálito. É um indicador também de que há alguma coisa errada, algum problema, por exemplo, no estômago. E o excesso, porém, o seu excesso ele é eliminado na urina. Em termos gerais, ele não causa, o excesso dele não causa tantos danos, né? Porque o próprio organismo se encarrega de eliminá-lo. O ferro está relacionado à absorção e transporte do oxigênio no corpo, lembrando que ele faz ligações com a hemoglobina. A hemoglobina, por sua vez, é responsável por transportar oxigênio e também gás carbônico, certo? A gente fala só no oxigênio porque é um gás de suma importância no nosso organismo, né? Forma o que a gente chama de oxihemoglobina, mas a hemoglobina também transporta gás carbônico, né? A chamada carboxihemoglobina. Faz parte da mioglobina, né, que armazena oxigênio nos músculos e participa da respiração celular. Onde se pode encontrar ferro? Vegetais verdes, leites, ovos, carnes, fígado, gema de ovo, aveia, feijão, pinhão, aspargos. Nós podemos encontrar também na soja, certo? Deficiência de ferro causa cansaço, desânimo, né, falta de atenção, fraqueza, falta de apetite e sono, queda de pelos, ou vai resultar no enfraquecimento deles, causa também anemia, certo? Excesso de ferro, perca de peso, fraqueza, cansaço, dor nas articulações e arritmias. O coração ele bate de forma descompassada, certo? Um outro elemento, o flúor, conhecidíssimo da gente, né, tem nos cremes dentais, faz parte do processo de remineralização dos dentes, onde se encontra flúor em verduras, carnes, peixes, arroz, feijão e na água, né? É acrescentado flúor naquela água que chega à nossa casa. Na deficiência de flúor, nós vamos ter cárias, né? Porque não vai haver proteção aos dentes, e osteoporose, que é um processo de fragilização dos ossos. Porém, o excesso de flúor causa o que se chama de fluorose, que é justamente um processo contrário, né, à proteção dele. Vai resultar também em ossos frágeis e com crescimento anômalo, é como se formassem esporões, como se fossem nódulos nesses ossos, e vai ter interferência também no processo de calcificação. Um outro elemento a ser considerado é o fósforo, extremamente importante, atua em várias reações, constituinte da membrana plasmática, né? Principalmente da membrana plasmática, mas de outras membranas celulares, né? Constitui chamados fosfolipídios. É um componente importante dos ossos, faz parte de algumas atividades enzimáticas, né? Fornece energia sob a forma de ATP, esse Pzinho bem aí é de fósforo, né? Toda vez que é liberado um fósforo, há liberação de energia. E é um componente do DNA e RNA, certo? Então, percebam que o fósforo participa de várias situações aí no nosso organismo. Onde eu posso encontrar o fósforo?
Em leite e derivados, ovos, carnes, peixe, repolho, ervilha, feijão e alguns cereais. A deficiência de fósforo retarda o crescimento e reduz o apetite. Né? O excesso, por sua vez, causa hipertensão, confusão mental e sensação de peso nas pernas, justamente por conta dessa hipertensão. O iodo, que está relacionado aos hormônios tiroidianos, né, os dois aí, a tiroxina e a triiodotironina, né, responsável por, dentre outras funções, fazer o controle do nosso peso. Atua no sistema cardiovascular, esquelético, respiratório e urinário. Onde se encontra o iodo? Em frutos do mar, peixe, no sal de cozinha iodado. Se vocês observarem lá o pacote de sal da casa de vocês, provavelmente vocês vão encontrar esse nomezinho aí, sal iodado. Deficiência de iodo, diminuição da produção de hormônios da tireoide, hipoglicemia, ou seja, uma redução da quantidade de glicose que tem no organismo, retenção extracelular de água e sal, obesidade. Nessa obesidade aí a gente pode lembrar do Ronaldo Fenômeno, né? Quem conhece deve lembrar que ele tinha muita dificuldade para controlar o peso dele, né? No final da carreira ele já estava bem acima do peso, justamente por conta de problemas ligados à glândula tireoide, retardo no crescimento, diminuição da resistência a infecções e intoxicações, além de um desenvolvimento sexual retardado, ou seja, há um amadurecimento retardado dos órgãos sexuais. O excesso de iodo, por sua vez, diminui a proteção de hormônios da tireoide, né, causando o hipotireoidismo, resultando no aumento da glândula tireoide, formando uma espécie de bócio, né, que é uma doença. O magnésio, por sua vez, auxilia nas reações químicas celulares e nos processos enzimáticos e atua também no funcionamento normal dos nervos e músculos. Onde se encontra magnésio? Em legumes, hortaliças de folhas verdes, nozes, maçã, banana, fígado, soja, germe do trigo, aveia, cereais, peixes, carnes, ovos e feijão. A deficiência de magnésio resulta num processo de vasodilatação, ou seja, um aumento do calibre dos vasos condutores de sangue, hiperirritabilidade neuromuscular, ou seja, como se causasse um estresse muscular, palidez e cianose, queda de cabelo, né, lesões na pele, e hematomas, né, o surgimento de feridas ou como se fossem machucados no lóbulo da orelha. O excesso de magnésio, por sua vez, gera diarreia, hipotensão, ou seja, uma redução da pressão arterial, bradicardia, né, fraqueza muscular, fadiga e desorientação. Por sua vez, o manganês participa de alguns processos enzimáticos, né, onde a gente encontra o manganês em cereais integrais, legumes, cafés e chás. Por sua vez, a deficiência de manganês resulta na redução do crescimento e atua diretamente na infertilidade ou na redução da fertilidade, ao ponto, por exemplo, de quando a mulher está grávida, provocar abortos. O excesso de manganês, por sua vez, resulta na rigidez muscular, como se a gente tivesse uma dificuldade, né, como se fosse um processo de esclerose, os músculos eles vão ficando duros, tremores e fraqueza. O potássio, por sua vez, está ligado à estabilidade neuromuscular, lembrando que o potássio, ele atua juntamente, por exemplo, com o sódio, formando a chamada bomba de sódio-potássio, e que vão resultar no desencadeamento do movimento muscular, né? Atua também na transmissão dos impulsos nervosos, regula a quantidade de água no nosso organismo, né? Além de participar da produção de proteínas e do glicogênio, no caso, o glicogênio nada mais é do que um polissacarídeo composto por várias moléculas de glicose, e aí onde a gente pode encontrar o potássio. Em carne, leite, ovos, cereais, banana, melão, batata, feijão, ervilha, tomate e algumas frutas cítricas. A deficiência do potássio resulta no cansaço, fadiga, fraqueza, dores musculares, redução da pressão arterial, vômitos e a dilatação cardíaca.
O excesso, por sua vez, causa distúrbios cardíacos, confusão mental, paralisia muscular, justamente por um enrijecimento, né, desse músculo. Um outro elemento, o molibdênio, né, que atua como cofator, ele atua como cofator em algumas reações químicas. A gente pode encontrar o molibdênio em cereais integrais, leite e leguminosas. Né? A deficiência de molibdênio vai provocar taquicardia, náuseas e vômitos, ou seja, enjoos que levam a vômitos, letargia, que é justamente como se fosse um processo de redução dos impulsos nervosos, desorientação e taquipneia. O excesso de molibdênio, por sua vez, provoca dores articulares, aumento da concentração de ácido úrico no sangue. O selênio, responsável pelo metabolismo de gorduras, importante para enzimas que previnem o câncer. A gente pode encontrar o molibdênio em carnes, ovos, tomate, milho, cereais, fígado e frutos do mar. A deficiência do selênio leva ao retardo do crescimento, a estados patológicos e pode levar até a morte. Degeneração cardíaca, como se o músculo do coração ele fosse se degenerando. Os músculos esqueléticos também, né? Necrose fibrinoide dos capilares e arteríolas, icterícia e edema. O excesso de selênio, por exemplo, vai provocar hálito com odor de alho, cansaço, dores musculares e fraqueza, irritação, unhas, cabelos frágeis e com queda acentuada, são resultantes do excesso de selênio. O sódio, por sua vez, participa da contração muscular juntamente com o potássio, é importante o balanço hídrico dos corpos juntamente com o potássio, e também, assim como o potássio, na condução do impulso nervoso, formando potássio e sódio, que nós chamamos de bomba sódio-potássio. Onde a gente encontra o sódio? No sal de cozinha, nos ovos, nas carnes, verduras, algas marinhas. Deficiência de sódio, tontura, fraqueza, convulsões, são alguns elementos ligados ao sistema nervoso, ou à condução dos impulsos nervosos. O excesso vai provocar hipertensão, parada respiratória, e ainda tem um elemento a mais, né? Que é justamente ligado à desregulação dessa quantidade de água que tem no nosso organismo. O zinco, componente de várias enzimas, né, particularmente aquelas que atuam na digestão, e no metabolismo da insulina, onde se encontra zinco, carne, fígado, frango, peixe, mariscos, ovos, germe de trigo, ervilha e castanha do Pará. Só que isso consumido com moderação. Uma castanha do Pará, por exemplo, já está de bom tamanho, já tem a quantidade suficiente de zinco. Deficiências de zinco resultam em diarreia, queda de cabelo, unhas fracas, paladar alterado, distúrbio de crescimento, pode levar à infertilidade, pode levar à cicatrização de feridas, dificuldade na cicatrização de feridas, distúrbios neurológicos. O excesso, por sua vez, também provoca diarreia, sonolência, letargia, enjoos e vômitos frequentes. Aí nós passamos para as questões, né? Questão 1. Sabemos que diversos íons atuam em nosso corpo, desempenhando as mais variadas funções. Um exemplo desses íons é o cálcio, que aí a partir desse momento vocês podem abrir o microfone, né, para a gente ir corrigindo as questões, né? Observem aí as questões, vou dar aí alguns segundos para vocês analisarem e dizer qual a letra que vocês acham que está correta. A. Letra A. Lembrem-se que ele está falando do cálcio, né? Onde que o cálcio atua? A. Letra A, né? Então, resposta correta. Letra A, atua na formação de ossos
e dentes, né? Quem está presente na composição de hormônios da tireoide vai ser o iodo, por exemplo, atua na digestão. Nós vamos ter aí o que vocês viram os últimos elementos, né? Como, por exemplo, o zinco. É um componente extremamente importante das hemácias. Não, né? Nós vamos ver, por exemplo, que é o ferro. Faz parte da bomba cálcio-potássio. Não, a bomba chamada é sódio-potássio. Questão 2. Podemos definir a anemia como uma doença em que a quantidade de hemoglobina no sangue está baixa. A hemoglobina é um pigmento responsável pelo transporte de oxigênio e é composta principalmente por... Qual desses elementos aí que compõe a hemoglobina? Essa é bem facinho. Ferro. Letra E. Ferro. É o ferro que dá cor vermelha ao sangue, certo? Justamente por causa dessas ligações dele com a hemoglobina, e tem esse nomezinho hemo, porque ela faz ligações, 4 ligações com o ferro, e vai ter essa coloração vermelha. A segunda questão, a resposta certa, letra E. A terceira, 2 sais minerais extremamente importantes são o sódio e o potássio. Eles atuam conjuntamente. Se vocês posteriormente observaram o slide que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão poder observar que as mesmas funções que o sódio desenvolve são as mesmas que o potássio, justamente porque eles atuam de forma conjunta. Atuam no funcionamento das células nervosas, permitindo que haja, letra correta, letra E. Alguém? Outra alternativa que acho que está correta. Resposta certa seria a letra C. Propagação do impulso nervoso, certo? A bomba de sódio e potássio ela é extremamente importante para o processo de condução do impulso nervoso. No caso da produção de ATP e respiração celular, nós vamos ter aí como elemento químico responsável, ou um elemento químico ligado a essas atividades aí, o fósforo, por exemplo, que está presente nas ligações de ATP. Quarta questão, elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e hemoglobina são, respectivamente, essa questão aí dá para vocês irem por eliminação. Acabei de dar uma resposta. Quem faz parte da molécula de ATP? O fósforo. Elemento que faz parte da clorofila. Eu não falei em clorofila durante a aula, né? Aí vocês teriam que chutar. Elemento que faz parte da hemoglobina. O ferro. O elemento químico que está ligado à clorofila é o magnésio, certo? É o magnésio que faz a captação da luz, certo? Da luz do sol e transfere a clorofila. Então, a resposta certa seria a letra C. Não vão esquecer. Esse pezinho bem aqui da molécula de ATP, ele é justamente os fósforos. Da hemoglobina, vocês vão lembrar do ferro. E da clorofila, vocês não vão esquecer mais agora, né? Que é o magnésio. Quinta questão, também muito simples. Uma dieta rica em sais minerais é fundamental para o funcionamento adequado do organismo. O sal, aí vocês teriam que completar, por exemplo, garante o funcionamento correto da tireoide. Analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente o nome do sal que completa o espaço acima. Até falei aí no pacote de sal na casa de vocês. Seria o? Iodo. O iodo. Letra D. Certo? Sexta questão. Muitos sais minerais são importantes para os seres vivos, atuando na forma de íons ou participando na composição de moléculas orgânicas. Assinale a alternativa correta sobre essa atuação. Vamos lá por eliminação. Letra A.
Os íons de cálcio e potássio são importantes na formação da hemoglobina. Está incorreto por quê? Quem é que participa da formação da hemoglobina? O ferro. Ferro. B. Os íons de sódio e potássio são importantes nos impulsos nervosos. Certo. O que está errado na letra C? O magnésio participa na formação de um hormônio produzido na tireoide. Qual é o hormônio? Aliás, o elemento químico seria? É o iodo, eu acho. O iodo. O iodo participa na formação da clorofila. É Também errado. não. Qual é? É o? Magnésio. Magnésio. Letra E, os íons de ferro são importantes no transporte ativo através da membrana plasmática. Não. Os íons que são importantes no transporte ativo são esses dois íons aí da letra B. O sódio e o potássio, que formam uma espécie de bomba. Certo? Sétima questão. Relacione corretamente os minerais apresentados a seguir com algumas de suas funções, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Na coluna 1, aí nós temos 4 elementos, né? O cálcio, o ferro, o sódio e o potássio. Na segunda coluna, vamos lá. Primeiro parênteses. É correto, aliás, é um componente importante dos ossos e dos dentes. É essencial na coagulação sanguínea e tem ação em nervos e músculos. Qual seria? Cálcio. Isso, o cálcio. É um componente dos ossos e dos dentes. Auxilia na prevenção da cárie dentária. Seria o? Flúor. Flúor, número 4. É um componente da hemoglobina, da mioglobina e de enzimas respiratórias. E é fundamental para a respiração celular. Seria o? Ferro. Ferro. É importante no balanço de líquidos do corpo. É essencial na condição de impulso nervoso. E tem ação nos músculos. Seria o sódio. Né? Então, a sequência correta acima, de cima para baixo, é letra B. 1, 4, 2 e 3. Oitava questão. A presença de nitrogênio e fósforo na alimentação de todos os seres vivos é fundamental ao bom funcionamento da célula. O processo celular, que envolve diretamente a participação de moléculas compostas por esses elementos, seria... Qual o processo? Aonde foi que eu disse para vocês prestar atenção na letrinha onde tinha o fósforo? No ATP, não é? E ATP está ligado ao armazenamento de energia. Professor, mas onde é que tem nitrogênio no ATP? Na letrinha A. A letra A vem de adenosina. Essa adenosina, na sua composição, na sua estrutura, nós vamos ter o nitrogênio. E o P de fósforo, certo? Então, armazenamento de energia por meio das moléculas de ATP. Não, na questão, nós temos um quadrinho aí para vocês analisarem. A ingestão dos alimentos pelas pessoas deve ser equilibrada para que a quantidade mínima diária de nutrientes seja ingerida para a manutenção da vida, como eu falei lá nos primeiros slides, né? Nós não conseguimos produzir aquelas substâncias, mas nós necessitamos delas para o bom funcionamento do nosso organismo. Essa tabela apresenta as fontes de alguns nutrientes. Aí, de um lado, nós temos os íons, e de outro, nós temos as principais fontes. Essa questão é muito simples, né? É só você olhar, por exemplo, bem aí, o íon e aonde é encontrado, que aí você vai conseguir responder. Os íons fundamentais no metabolismo da hemoglobina podem ser encontrados principalmente desses íons, quem está ligado ao metabolismo da hemoglobina? O ferro. Então, você vai lá na linha onde tem o ferro e vai ver quais são as principais fontes de ferro.
legumes, cereais, carnes e fígado. Qual dessas letras aí abaixo está relacionada a legume, cereal, carne e fígado? D. Letra D. Carnes de boi e porco. Péssima questão, um pouquinho mais complexa, né? Um dos fatores determinantes da perda de cálcio dos ossos é o envelhecimento, sobretudo em mulheres. O esquema abaixo representa a regulação do cálcio no sangue humano, realizada pelas glândulas X e Y, responsáveis diretas pela produção dos hormônios A e B, respectivamente. Esse processo de perda de cálcio resulta principalmente da atuação intensa do hormônio da glândula indicados em. Aí vocês estão vendo o esquemazinho lá embaixo, né? A glândula X, que produz hormônio A, que faz com que o nível de cálcio no sangue ele reduza. Aí nós temos a glândula Y, que produz hormônio B, que restabelece a quantidade de cálcio no sangue. Aí no meio tem uma frasezinha que diz assim: nível de homeostase de cálcio no sangue. Isso é importante porque há um efeito contrário. Essas duas glândulas produzem um efeito, hormônios que causam um efeito contrário, porém, esses hormônios que causam um efeito contrário, eles são importantes para que haja um processo de homeostase, ou seja, um equilíbrio da quantidade de cálcio no sangue. A glândula e o hormônio, no caso, é a letra D, é o paratormônio, que é produzido pela glândula paratireoide, certo?